Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje a gente vai falar sobre a formação do Estado romano, já que na semana passada estávamos falando da formação da Grécia, hoje é sobre Roma. Em algumas coisas e características, estamos falando de duas regiões semelhantes em alguns aspectos: o aspecto religioso, o aspecto mitológico e alguns aspectos na filosofia e nas artes. Na questão da religião, temos o politeísmo. Tanto os gregos quanto os romanos eram politeístas. E suas relações Deus e seres humanos também tinham um forte contato com a natureza, como a gente vai ver em um exemplo de mito nessa aula. Na questão da mitologia, os mesmos deuses romanos são os deuses gregos, só muda o nome. Por exemplo, Ares, que vai ser o deus da guerra grego, agora tem o nome de Marte e é romano. Localizada a 865 quilômetros da Grécia, Roma fica em uma região chamada pelos geógrafos de Península Itálica, lembrando que península é um grande pedaço de terra cercado por água. Roma foi povoada por vários povos, sendo os primeiros habitantes dominados de itálicos, em referência ao nome da península. Sabinos e latinos faziam parte desses povos itálicos. Os povos da Etrúria, ou os etruscos, também estavam nesse meio. E alguns gregos também foram responsáveis por habitar Roma no início da civilização romana. A história da formação romana também é repleta de mitos. Isso porque não se tinha ainda, naquela época, tantos registros escritos como tinha na Grécia, que deu para comentar um monte de coisa. Desde sua criação, Roma passou por alguns regimes políticos. O primeiro foi a monarquia, posteriormente a república e, por fim, o império, o mais duradouro dos três. Durante a monarquia, Roma foi governada por 7 reis, pertencentes aos 4 povos mencionados anteriormente, que fundaram a cidade. Ambos tiveram uma participação ímpar na formação da cultura e da sociedade romana. Nas construções, na arte, arquitetura e mitologia foram alguns dos aspectos contemplados por eles. Entretanto, um dos povos que mais teve destaque nos 3 períodos foram os etruscos. Algumas das figuras históricas dentre reis e imperadores romanos, como César, Nero, Constantino, os irmãos Graco, Espartacus e Augusto, fundadores do império, após a República, se tornaram mártires e heróis em vida e na morte. Por isso são retratados muitas vezes como semideuses. Durante os séculos 4 e 3 a.C., gregos e romanos viviam na Península Itálica. Ambos guerreavam entre si numa hora e trocavam mercadorias em outra, mas também trocavam muita ideia. Alguns escravos dominados por romanos eram gregos. Alguns desses escravos educavam os filhos dos aristocratas, que era a classe mais alta de Roma, e transmitiam sua cultura e seus valores para estas crianças, fazendo com que houvesse uma mistura cultural. É o que a gente chama de hibridização cultural, a mistura de 2 ou mais culturas. Quando adultos, nossas crenças e valores permanecem com a gente até que passemos para frente. A comunicação, então, é a chave. Foi isso que aconteceu entre Grécia e Roma. Portanto, várias divindades gregas foram incorporadas à cultura romana. Lembra quando a gente estava tendo a aula de História da Grécia, que a gente falou sobre um poeta chamado Homero? Então, tinha um Homero também em Roma, só que o nome dele era Virgílio. Um desses mitos foi descrito na obra de um poeta chamado Virgílio, que foi e ainda é
uma das grandes referências ocidentais da escrita épica ou da epopeia. Filho de uma família abastada, também era admirador da filosofia e da retórica. Eneida é um poema que foi escrito no decorrer de 12 anos. Narra a história de Roma, cujo personagem e herói principal era um rapaz chamado Enéas, um sobrevivente da guerra de Troia, tendo lutado contra os gregos. Após a guerra, com a ajuda dos deuses, ele chega até Cartago, cidade que fica no norte da África e ao sul da Península Itálica. Seu dever era fundar uma cidade na região do Lácio, numa forma de reconstituir a antiga Troia. Após algumas brigas por território, Enéas consegue fundar uma colônia troiana na região do Lácio e acaba se casando com uma princesa chamada Lavínia. Tá bom, mas como Roma ganhou esse nome? Então, vamos voltar a falar do deus Marte. Ele se casou com uma humana chamada Rhea Sílvia. Ela era filha do rei da região de Alba Longa, que foi fundada por Ascânio, o filho de Enéas. Então já eram outras gerações. Esse rei se chamava Númitor, e sua filha, Rhea Sílvia, foi impedida pelo irmão de Númitor, Amúlio, que era tio dela, de ter filhos, para que não houvessem descendentes e ele pudesse ocupar o trono. Porém, ela havia se casado com o deus da guerra, né? Lembra do Marte, que era simplesmente um deus. Então ela acabou engravidando de gêmeos. Amúlio, que já tinha deposto o irmão e assassinado todos os seus filhos homens, ou seja, os irmãos de Rhea Sílvia, tomou o poder. Ao saber da gravidez da sobrinha, Amúlio ordenou que os bebês fossem jogados em um cesto no rio Tibre. Só que os ventos e os deuses não estavam em favor do rei Amúlio. As águas do rio empurraram o cesto onde estavam os bebês para a margem, e eles foram encontrados e alimentados por uma loba, que os levou para uma montanha conhecida como Monte Palatino, onde seria posteriormente criada a cidade de Roma. Depois, um pastor os encontrou e os levou para sua aldeia, onde eles foram criados e cresceram super saudáveis. Só que, ainda na juventude, quando participaram de um evento esportivo, o remo ele foi capturado por Amúlio, e na tentativa de resgatá-lo, o irmão dele, Rômulo, também acaba sabendo de sua descendência, entre aspas, real, né? Descendência dos deuses. Assim, os dois se vingaram do tio e libertaram Númitor, né? Devolvendo a ele o poder. Depois, ambos fundaram uma nova cidade, perto do Monte Palatino, onde tinham sido deixados no nascimento. Como eram gêmeos, não sabiam qual dos dois iria governar a cidade. Após uma disputa, Rômulo matou o irmão Remo. E aí o Rômulo, então, foi o primeiro rei daquela nova cidade. E o nome é Roma, exatamente em homenagem ao irmão de Rômulo, Remo. Olha que bonito, né? Histórias familiares, casos de família. O mito, então, ele envolve uma série de interesses e constantes disputas de poder, que eram características bastante presentes na expansão grega e romana também, além do aspecto relacionado às forças divinas em favor dos inocentes, né, que é o caso do rio se movimentando e da loba encontrando os dois irmãos para poder cuidar deles. Agora a gente vai dar uma pausa nos mitos e vamos falar sobre as formas de governo e a divisão social em Roma, no período da monarquia, da república e do império. Então, a monarquia, né, como a gente já viu, ela durou de 753 a 509 a.C. Nessa época, existiam três poderes que exerciam o controle. O rei, que era a figura máxima, né, que organizava os poderes militares, religiosos e judiciais. Tinha o Senado,
que era mais responsável por aconselhar o rei, e eles tomavam decisões apenas na ausência do rei. E finalmente tinha também o povo, ou a assembleia, que eram divididos em 30 cúrias. Cúrias são tipo grupos, né? Reuniões, etc. E aí isso trouxe a unificação de povos, né? Lembrando que Roma tinha sido habitada ali no primeiro momento por 4 tipos de povos, né? E esse período da monarquia, ele fez com que essa unificação se tornasse mais presente, né? Também teve o aumento do comércio, já que Roma ficava localizada em uma península, né? Ela tinha muitos contatos comerciais a partir dos oceanos, né? Que banham aquela região. Lembrando que os etruscos, né, dentre todos aqueles povos, foram os que mais se destacaram no comércio, né, comércio atlântico no caso. E Roma teve 7 reis. O primeiro rei foi o Rômulo, né, Tá vendo que o mito não é apenas mito, né? Rômulo realmente foi o primeiro rei de Roma. Numo Pompílio foi o segundo. Túlio Hostílio foi o terceiro, Anco Márcio o quarto, Tarquínio Prisco foi o quinto, Sérvio Túlio o sexto e Tarquínio o Soberbo o sétimo. Esse último ele fez muitos estragos, né, tanto na questão econômica de Roma, quanto na questão social também. E aí a monarquia acabou caindo. Já a República Romana, que existiu entre 509 e 27 a.C., tem como principal diferença com a monarquia o domínio controlado pelo Senado, não mais pelo rei. Né? Lembrando que lá na monarquia era o rei que comandava tudo. Aqui na República não é mais o rei, agora é a figura do Senado que tem uma maior importância, que é a figura máxima daquele momento, né? Foi nesse período que houve a criação de uma Constituição, né? Que daria início aos estudos do direito. E essa Constituição ela ficou conhecida como Lei das 12 Tábuas, que falavam sobre conduta humana, ética, moral também, pegando alguns conceitos filosóficos, conceitos do direito também. E lembrando que essa Constituição ela funcionava, mas claro que não era para todo mundo, até porque no primeiro momento ela era apenas declamada, né? Não tinha nada por escrito. Então houve muita corrupção no início dessa criação da Constituição. Nesse período, houve uma maior presença dos plebeus. E quem eram os plebeus, né? Agora a gente precisa falar sobre a divisão social de Roma, né? A vida social romana ela era dividida em 4 eixos hierárquicos: patrícios, plebeus, clientes e escravizados. Eu coloquei a pirâmide, né, que fala sobre a sociedade romana, tá no slide anterior. Aí vocês dão uma olhadinha depois. Os patrícios, eles eram os que faziam parte das famílias mais ricas, né, os pais e chefes dessas famílias. E eles exerciam os direitos políticos e eram os únicos a fazer isso. Lembrando que mulheres e escravos não eram considerados cidadãos. Os plebeus eram os comerciantes e artesãos que muitas vezes eram escravizados por dívidas pelos patrícios, né? Os clientes serviam aos patrícios em troca de proteção, pedaço de terra e comida. E a quantidade de clientes que um patrício tinha determinava seu prestígio social e sua fama e grandeza perante os outros, né? Então, tinha sim uma disputa de poder ali.
E por fim haviam os escravizados que eram capturados através de guerra ou conquistas de terra. Lembrando que plebeus também podiam ser considerados como escravos, né? Então, voltando aqui à questão da República, também foi um período em que Roma se expandiu bastante e participou de várias guerras, né? Com Cartago lá na África, também teve as guerras púnicas e acabaram conquistando parte do norte da África. Em um clima repleto de revoltas populares e de escravizados, fez com que a República enfraquecesse. E aí foi o Caio Júlio César, né? Acho que você com certeza já deve ter ouvido falar dele, né? Da Cleópatra. Ele se colocou contra o Senado por suas decisões, né? Que algumas decisões do Senado estavam sendo em prol do próprio benefício, né? E aí ele acabou se autoproclamando ditador de Roma, né? Vitalício, ou seja, para o resto da vida dele. Só que ele foi morto, né? Pouco tempo depois, no ano de 44 a.C. E foi aí que a República acabou enfraquecendo de vez. Agora a gente vai falar sobre o período que mais durou dentre as formas de governo da época, que foi o Império, né? De 27 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. Como vocês estão vendo aí no mapa, embaixo, nesse slide, o Império ele teve tanta expansão que acabou abrangendo partes da Europa, da Ásia e uma boa parte do norte do continente africano. Então, nesse período, diferente das formas de governo anteriores, que o domínio ficava sobre o Senado ou sobre o rei, aqui o poder político, econômico, cultural também estava sob domínio do imperador. Então, tratava-se de um governo autocrático, onde uma pessoa só controlava todo o poder, né? Lembrando que os imperadores nessa época eram adorados como deuses, né? Então também as pessoas também faziam rituais para agradar o imperador. E esse período ele é tão grande, tão extenso, que ele tem que ser dividido em duas partes: Alto Império e Baixo Império. Vamos falar um pouquinho do Alto Império? Alguns fatos ocorridos nesse período foram a Pax Romana, que foi um período de considerada paz dentro de Roma e nos territórios dominados por Roma. Mas vamos entender isso aí. Teve início no ano de 27 a.C., que foi exatamente o finalzinho da República, e aconteceu durante o governo de Otávio Augusto, né, que foi o primeiro imperador de Roma. Ele queria atingir uma maior estabilidade política, impedindo outras rebeliões, né? Lembra que a República ela acabou findando por causa dessas rebeliões, né, das classes mais baixas, digamos assim. E aí ele também queria garantir o controle romano sobre as regiões mais distantes que foram conquistadas por eles, né? E aí de que forma isso acontecia? Eles transmitiam seu idioma, né, que era o latim naquela época, transmitiam sua cultura, suas artes, inclusive suas crenças religiosas para essas outras partes dominadas. Tanto é que houve um período também que eles acabaram caçando e matando cristãos, mas isso é assunto de outra aula. Então, assim, eles acabavam gerando um maior domínio, né? E essa Pax Romana, ela teve fim no ano de 180 depois de Cristo, com a morte do imperador Marco Antônio. Além dessa Pax Romana, que foi o período de paz, né, pelo fim das guerras civis, também houve uma maior aliança entre patrícios e plebeus, né?
Lembrando que nem casar antes eles podiam entre si. Só que agora, né, devido a novas leis, devido à própria forma de governo do império, né, eles acabaram deixando com que patrícios e plebeus construíssem novas alianças, inclusive uma maior participação no governo para os plebeus. Também acontecia no Alto Império a chamada política do pão e circo, né? Que é uma forma do governo mascarar o que está acontecendo por trás, oferecendo comida e diversão para a plateia, que é o povo, né? Também houve muita construção de estradas ligando os territórios dominados e, como eu já falei anteriormente, uma maior expansão de terras romanas. Então, o domínio romano ele cresceu bastante nesse período do Império. Após esse período de grande expansão e prosperidade em Roma, ela passou por 4 dinastias que levaram até o Baixo Império, marcado por várias crises, especialmente as crises agrícolas, a diminuição das guerras e a falta, entre aspas, de escravos. Por fim, houve uma divisão do Império Romano em oriental e ocidental. Dentre as causas da queda do Império estão a crise do escravismo, a crise econômica, que levou a uma dificuldade em manter os funcionários públicos, né? Porque já que faltava mão de obra escrava, faltava verba também. E aí os produtos acabavam ficando um pouco mais caros, o que levava a uma inflação. Dentre outros motivos, o cristianismo também é uma das grandes motivações para que essa queda ocorresse, né? Junto a uma invasão bárbara. Lembrando que estamos falando de Idade Antiga, né? Após esse período da Idade Antiga, que se dá com o término exatamente na queda do Império Romano, a gente entra na Idade Média, que vai ser o tema das próximas aulas na próxima semana. E aí também tem a questão da ruralização e do êxodo urbano, né? E a substituição da mão de obra escrava pela questão do colonato, o arrendamento. Também tem a economia rural de subsistência e algumas vilas acabam se tornando autônomas e autossuficientes, assim como foi o caso de Roma, né? Roma antes era uma vila, depois que ela foi se tornando cidade e estado, né? Então, outras vilas acabaram se tornando autônomas, independentes de Roma, né? Isso também foi uma grande causa para o enfraquecimento do Império Romano. Assim, chegamos ao fim da Idade Antiga, com a queda do Império Romano. Semana que vem, estaremos falando sobre a Idade Média, um período bastante turbulento, religiosamente falando. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo ou entre em contato através do Instagram PVS História. Se gostou do vídeo, se inscreve, clica no joinha e ative o sininho para receber as nossas notificações. Um ótimo dia, uma ótima tarde e uma ótima noite para vocês. Até a semana que vem.